Gostaria que se colocasse em pé. E você falasse para o teu irmão aí da direita, da esquerda, um defeito que você tinha antes de aceitar Jesus. O que é que você fazia? Nada que te comprometa, tá? Nada que te comprometa. Mas algo que você fazia que você não faz mais. Fala para o teu irmão aí. Ó. Quem fumava? Levante a mão. Quem fumava? Deixa eu ver. Quantas carteiras de cigarro, hein? Fumou um pau, que disse uma vez, ele fumou um carro, né? 3 carteiras por dia. Quem bebia bebida alcoólica? Deixa eu ver aqui quem era os figuras. Quem tinha problema com o jogo? Quem tinha problema com o jogo? Quem sabe que fazia coisa que não devia fazer? Você não descobriu ainda? Quem, olhando da época que você se converteu para hoje, você pode dizer assim: eu mudei, eu sei que não sou mais a mesma pessoa. Levanta a mão. Então glorifica Jesus pelo teu nome. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra também. Pedimos que o Espírito Santo vá conosco, que o Senhor repreenda tudo aquilo, Senhor, que vem, Senhor, para trazer angústia, preocupação, tudo aquilo que vem para trazer dor, a enfermidade, a doença, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, que seja repreendido em nome de Jesus, e o Senhor confirme a Tua bênção para a glória do Teu nome, Jesus. Amém? Abra a Bíblia no livro de Filemão. Filemão, onde que está esse livro, né? Tem isso na Bíblia? Tem esse livro na Bíblia? Depois de Timóteo, Tito, vem Filemão. Isso, alguém arruma uma experiência do português. Os pais acalmam as crianças do português, faz favor. Filemão. Versículo 10 e 11, tem um capítulo só. Versículo 10 e 11. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo que foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil eu tornei a enviar. Irmãos, nós precisamos crer no seguinte: que Deus, crer em Deus, não nas pessoas, às vezes, mas em Deus sempre. Crer que Deus pode mudar as pessoas. Não diga para o teu irmão antes de você se assentar, diga assim: olha,
creia que Deus pode mudar as pessoas, por pior que elas sejam. Amém? Podeis assentar, presta atenção aqui. Essa epístola de Paulo, ele, nas suas prisões, ele foi preso várias vezes por pregar o Evangelho, né? Ele foi perseguido, ele foi preso porque pregava o Evangelho. E nessas prisões, ele conheceu um cidadão chamado Onésimo. Quem é esse cidadão? A Bíblia nos revela que ele era um escravo, e escravo desse senhor chamado Filemão. A Bíblia nos revela que ele aprontou alguma coisa, ele fez alguma coisa de errado. E Paulo diz, inclusive, para Filemão, que Onésimo era uma pessoa inútil, uma pessoa que não produzia, uma pessoa que criava problemas. Quando a gente fala que alguém é inútil, é um criador de problemas, é uma pessoa complicada, é uma pessoa que ninguém tem prazer de estar perto, é uma pessoa que ninguém queria no seu grupo, é uma pessoa que não tem nada a acrescentar, inútil. Pedro também fala sobre pessoas inúteis, mas aqui nós estamos falando de Paulo. Então Paulo conhece Onésimo e prega para ele. Provavelmente o que Onésimo aprontou levou ele à prisão, porque Paulo deixa claro que ele conheceu Onésimo na prisão. Então ali na prisão, Paulo prega o Evangelho para ele, e Paulo convive com ele um bom tempo. Teve uma ocasião que Paulo ficou preso numa prisão domiciliar por 2 anos. Então Paulo conviveu com Onésimo um bom tempo. Tempo suficiente para detectar a conversão de Onésimo. Tempo suficiente para testemunhar da mudança que Deus fez em Onésimo. Tempo suficiente para ele verificar o que Deus realizou na vida desse homem. E o que Deus fez foi tão grande, a mudança foi tão grande, que Paulo escreve uma carta, então, para o ex-senhor de Filemão, Onésimo, Filemão, fugitivo. Onésimo fugiu da casa de Filemão, e Paulo escreve essa epístola, esta carta para Filemão, dizendo a Filemão que ele o recebesse de volta, porque já não era mais uma pessoa inútil. E Paulo então dá testemunho de Onésimo. E a afinidade de Paulo com Onésimo se tornou tão grande que Paulo o chamava de filho. Esta epístola, irmãos, ela nos ensina 2 coisas. Primeiro, nós precisamos orar pelas pessoas. Nós temos que crer que Deus pode mudar. Porque se nós não crermos que Deus pode mudar, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Se nós não crermos que Deus pode quebrantar corações, não precisa pregar o Evangelho, porque não vai acontecer nada. Pregar o Evangelho para quem está convertido, não há necessidade. Já está convertido? Estou falando pregar salvação. Falar de salvação, falar de nova vida para quem já é convertido, nós já estamos aqui, a maioria de nós somos convertidos há muitos anos. Não há necessidade de falar de salvação para nós. Nós já estamos salvos. Nós já aceitamos Jesus. Nós já recebemos Jesus. Nós já vivemos com Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos olhando uma meia dúzia de pessoas um pouco mais complicadas do que o Onésimo, um pouco mais difíceis do que o Onésimo,
E então, se a gente ficar olhando para essas pessoas, nós não pregamos mais o Evangelho. Pastor, todas as pessoas vão se converter? Infelizmente não. A Bíblia é muito clara. Tem pessoas que terão oportunidade, não irão se converter. Mas aonde está o poder disso? Da conversão de uma pessoa? Aonde está a mão de Deus atuando para que alcance aquela pessoa? Está na minha e na tua oração. Quando alguém está intercedendo, Deus não está ouvindo a oração do fulano de tal, porque ele não está nem aí. Pode ser o filho, pode ser o cônjuge, pode ser o parente, o amigo, o conhecido, o vizinho, o colega na escola. Ele não está nem aí com Deus. Então ele não está orando para aceitar Jesus. Ele não está orando para que Deus mude a vida dele. Mas tem alguém. Deus não vai ouvir a oração dessas pessoas porque elas não estão orando. Mas Deus vai ouvir a tua oração, a minha oração. E vai alcançar o teu pai. E vai alcançar a tua mãe. E vai alcançar o teu filho. E vai alcançar o teu amigo. Porque por causa da intercessão. Intercessão, irmãos, tem um poder extraordinário. Se essas pessoas não querem alertar o ouvido de Deus, se elas não estão clamando por Deus, se elas não estão pedindo socorro por Deus, para Deus, nós vamos fazer. Quantos casos na Bíblia que Deus respondeu a oração curando um filho, não por causa do filho, mas por causa do pai que estava lá, com lágrimas, diante de Jesus, orando, intercedendo, pedindo: Senhor, socorra o meu filho. Temos casos de mães que estavam lá clamando também por seus filhos, por sua família. Temos o caso de um outro pai que estava clamando pela sua filha. Não era a filha que estava clamando, não eram os familiares que estavam clamando por si mesmo, mas tinha alguém intercedendo. E nós não podemos, irmãos, desanimar. Perguntamos aqui quem tinha problemas antes de aceitar Jesus nesse sentido. Todos nós tínhamos, claro. Quem é que não tinha? Todos nós tínhamos. Mas alguém estava orando por nós. Alguém estava intercedendo por nós. Eu lembro da minha tia Maria, a mulher de Deus, já foi para a glória há muito tempo. E ela tinha lá o caderninho de oração. Nós nem crentes éramos. Tia Maria era irmã do meu pai. Nós nem crentes éramos. Mas quando começamos a frequentar a igreja, eu com 14 anos, etc., a gente foi acompanhando algumas coisas. E todo dia, mas todo dia, irmão. Mas todo dia, viu? Mas todo dia. Quando ela ia dormir, ela pegava o caderninho de oração e intercedia. E lá estava o nome da nossa família, lá estava o nome do meu pai, lá estava o nome dos irmãos do meu pai, e todo dia ela intercedia. Meu pai queria saber de Jesus, não estava nem. O irmão dele, tio Pedro, queria saber de Jesus, não estava nem. Quantos de nós não estávamos nem? Mas tinha alguém intercedendo, tinha alguém orando. E quando tem alguém intercedendo, é diferente. É diferente. Por isso a importância da oração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus será salvo em tua casa. Quem falou isso foi o próprio Paulo. Falou para o carcereiro, quando Paulo foi livre da prisão. O que o carcereiro fez? Ele intercedeu pela sua família. Ele pegou Paulo e levou na sua casa. E ele disse: prega o evangelho para minha família. E de madrugada, eles foram batizados nas águas. Todos eles. Alguém intercedendo. Alguém na brecha. Porque eu creio que você quer ver a tua família salva.
Eu creio que quando a gente for para o céu, nós queremos encontrar a nossa família e nós vamos se conhecer, sim, Senhor, tá? Basta conhecer um pouquinho disso aqui da Bíblia, que a gente já sabe que nós vamos se conhecer, que nós estaremos juntos de volta. Ou eu ou você, um vai mais cedo do que o outro, espero que seja você, não eu. Ou eu ou você, um vai mais cedo do que o outro, mas nós vamos nos encontrar lá em cima. Aliás, lá em cima já deve ter uma congregação da Vila Formosa, porque tem de gente que já partiu daqui, deve estar fazendo o culto do louvor a Deus lá em cima, né? Cada um que chega lá conta as novidades. Daí, como é que está a igreja lá embaixo? É assim mesmo, eu não estou fantasiando, não estou pregando heresia, é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Então nós queremos ver a nossa família salva. E nós vamos iniciar uma campanha em maio, não é semana que vem, é em maio. Uma campanha de intercessão pela família. Mas uma campanha que nós estaremos levando esse coração para casa. Você vai colocar o nome da tua família nesse coração. Você vai receber um coração desse aqui. E você vai trazer na campanha de domingo. E na campanha de domingo, você vai apresentar a Deus. Senhor, aqui está a minha família. Eu quero ver isso. Abençoa, Senhor, me dê a vitória. E durante os dias de semana você vai orar pela tua família. É intercessão. Se não tem oração, não tem intercessão. Se não tem intercessão, nós vamos mexer com Deus. Porque a Bíblia revela que o que mexe com Deus é a oração. Não é a reclamação. Não é a murmuração. Mas dizer bem a verdade, irmão, não é nem choradeira. O que mexe com Deus é a oração. É a oração. Isso mexe com Deus. Por quê? Porque Deus prometeu. É a promessa dele. É a palavra dele. Ele disse: se você clamar a mim. Porque às vezes nós choramos, nós lamentamos, mas não oramos. Se você clamar a mim, eu vou te responder. Eu vou te dar uma resposta. Eu vou te dar revelações. Eu vou te dar direções. Então, quando clamamos a Deus, nós estamos mexendo com o céu. Nós estamos mexendo com o coração de Deus, porque Deus também tem sentimento. É óbvio. Então, nós vamos fazer esta campanha. E o nome de quem que eu vou colocar aqui, pastor? Você vai colocar o nome da tua família, daqueles que não são convertidos. Mas pastor, o cara lá é terrível. Mas pastor isso, mas pastor aquilo. Mas ele não merece ser salvo. Você merece? Será que alguém vai ter a ousadia aqui de dizer que merece a salvação? Se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, todos nós estaríamos no inferno, inclusive eu. Paulo diz que nós somos salvos não por méritos. Não é porque somos bonzinhos, como alguns dizem. Também não devemos ser malzinhos, né? Mas não é pelo fato de ser bonzinhos que somos salvos. Paulo deixa bem claro isso na Epístola aos Gálatas. E depois em Romanos, capítulo 6, Paulo deixa bem claro isso também, que nós somos salvos. Por que ele é bom? Não é porque você é bom. Não é porque eu sou bom. Porque ele é bom. Por isso você está salvo. Pela sua graça, que significa favor imerecido. Então, nós vamos interceder, nós vamos clamar. E voltando aqui um pouquinho, no ministério de Jesus, Isaías 61, nos diz assim: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, falando de Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Pregar para quem? Para quem está salvo? Para quem está salvo não precisa pregar boas novas. Para pregar para quem não está salvo, né? Pregar boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Vai pregar
Libertação para quem? Para quem já está liberto? Para quem já está liberto, não precisa pregar libertação, ele já está liberto. Nós vamos pregar libertação para aquele que está preso nas cadeias do diabo, para aquele que está amarrado com as cordas do inimigo, para aquele que realmente precisa de uma libertação. Mas Jesus está dizendo: eu vim para isso. Eu vim para libertar quem está preso. Obviamente aqui não está falando de prisão física, claro que não. Em uma outra situação, Jesus liberta uma mulher que estava atormentada há muitos anos, e ele diz assim: não convinha libertar esta que Satanás mantinha presa. O próprio Jesus fala sobre prisão espiritual. Então, muitas vezes nós estamos olhando para as pessoas esperando a perfeição delas. Nós estamos numa igreja. A igreja é um hospital. Quem vem para o hospital é quem está doente. E nós precisamos, quando nossos familiares e amigos estão doentes, o que nós fazemos? Encaminhamos para o hospital. Então nós precisamos crer, irmão, antes que seja tarde demais. Precisamos crer que Deus liberta. E Paulo então recomenda Onésimo de novo para Filemão. E Paulo diz assim: é por mim, irmão, receba ele de volta. Ele foi transformado, é outra pessoa, não é mais de criar problema. Receba em meu nome. E Filemão certamente o recebe. Depois a continuidade da história a Bíblia não mostra. Mas nós vemos aqui Paulo brigando e defendendo alguém que se converteu. Alguém que ele mesmo sabia que era passado. Era, não é mais. Houve uma mudança. Era inútil. E agora Paulo diz que Onésimo tem até ajudado ele. Veja que transformação. O próprio Paulo, quem era Paulo? Alguém que batia nos crentes, alguém que mandava açoitar os pregadores, alguém que prendia os crentes. Que crédito você daria a uma pessoa assim? Mas alguém estava intercedendo. E um dos que intercedeu por Paulo foi Estevão, um diácono da igreja primitiva. Foi um dos que intercedeu por Paulo, pedindo que Deus tivesse misericórdia. E aí Paulo se converte e se torna um dos maiores apóstolos, se não o maior apóstolo dentre os 12. O que dizer a Maria Madalena? Quantos não davam nada por ela? E ela se tornou uma das principais seguidoras de Jesus. E a Bíblia diz que ela passou a fazer parte daquelas que trabalhavam no ministério de Jesus. O que dizer de Raabe, que tinha uma vida complicada? No entanto, ela clamou, pediu a segurança de Deus para ela, e Deus deu o livramento, e Deus abençoou, e ela passou a servir o Deus de Israel. O que diria de Naamã, que muitas vezes servia a outros deuses, e muitas vezes retrucou o próprio profeta Eliseu, que estava dando direção para ele, e ele dizia: eu não vou fazer isso. Teimoso? Você conhece alguém teimoso? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Eu conheço, pastor. Não sei quem, mas eu conheço. Mas os próprios soldados falaram com ele: olha, faça o que o profeta está dizendo.
E depois que a teimosia sumiu, e ele obedeceu a Deus, ele disse: saibam todos que eu só vou me dobrar, ali os joelhos, cantaram, né? Só vou me dobrar os joelhos de hoje em diante ao Deus de Israel. Precisamos crer, irmãos, no poder de Deus. Se não tivesse mais pessoas para ser salvas, Jesus já tinha voltado. Se não tivesse mais gente que tivesse jeito, né? Jesus já tinha voltado. Mas nós não estamos olhando para a dureza do coração das pessoas. Nós estamos olhando para a intercessão e o que Deus pode responder e o que Deus pode fazer. O tema da campanha vai ser: o Senhor tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Vou lhes dar um novo coração. Deus não te deu um novo coração? Deus não mudou a tua vida? Deus não transformou? Ele não pode fazer isso com a tua família? Só que o que falta, irmãos, é a intercessão. Só para você pensar, quanto tempo você ora pela conversão da tua família? Só para você pensar. Mas você quer que ela seja salva. Agora, por incrível que pareça, tem pessoas que não querem que a sua família seja salva. É verdade. Ih, meu Deus, aquela lá, quero nem saber. É isso que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? Em 1 Timóteo 5,8, Deus diz assim, que aquele que não cuida da sua família, isso envolve intercessão, aquele que não cuida da sua família é pior do que aquele que não é crente. Porque tem gente que não é crente e cuida da sua família. Tem gente que não é crente, mas não guarda a raiz de amargura da sua família. Tem gente que não é crente, mas não tem ódio da sua família. Ah, pastor, mas a família dele é diferente da minha. Qual é a família que não tem problema? Qual é a família que não tem alguém criando certas situações? E nós não criávamos? Então, irmãos, esta é uma palavra para dizer a você que Deus pode mudar as pessoas. Deus pode mudar. E às vezes, quando a gente fala isso, alguns fazem que nem os publicanos, que nem os fariseus. Quando Jesus ia na casa de Zaqueu, Jesus foi muito criticado. Mas o Senhor vai na casa desse cara é ladrão. Você não entende, Jesus? Ele é ladrão. Você sabe o que é ladrão? Ele é ladrão. E o senhor vai lá ainda? A mesma coisa quando Jesus chamou Mateus da alfândega. O que as pessoas disseram, mas o Senhor vai ficar junto dele? Ele também é ladrão. Ele nos engana. Ele cobra impostos a mais. E o Senhor vai andar com essa gente. O Senhor vai estar com eles, e aí está escrito lá na Bíblia, que o Senhor Jesus come com os publicanos e pecadores. Sabe, queridos, se nós não cremos que Deus pode mudar as pessoas, não há por que mais pregarmos a Bíblia. Então, escute o que eu vou dizer. Tem uma pessoa X, tá? Tem aquele irmão X, aquele irmão que você conhece, aquela pessoa que você conhece. Para nós é a pior pessoa que tem no nosso convívio. Eu não estou colocando a minha fé naquela pessoa.
Eu estou colocando a minha fé no meu Deus. Porque aquela pessoa, por ela mesma, ela talvez nunca mude. Mas por intervenção de Deus, ela pode mudar rapidamente. Aqui está o valor da intercessão. Paulo talvez nunca mudasse até ele ter um encontro com Deus. Ninguém acreditava na mudança de Paulo. Na verdade, Paulo nunca conseguiu pregar em Jerusalém. Vocês sabiam disso? Porque eles não acreditavam na conversão de Paulo, mesmo passando muitos anos. As pessoas não estavam olhando para Deus. Olha, fulano de tal, como eu, Edson Tedesco. Eu, estou falando de mim. Tá? O Edson Tedesco não presta. Ninguém, esse rapaz, não muda de jeito nenhum. Não olhe para mim pensando assim. Mas olhe para ele, Senhor, o cara não presta, mas o Senhor é Deus. Ele não vai mudar, mas se Deus colocar a mão, se Deus ter um encontro com ele, e eu vou orar para o Senhor ter um encontro com ele. Eu vou orar para o Senhor encontrar ele ali na esquina. Eu vou orar para o Senhor acordar ele de madrugada. Eu vou orar para o Senhor incomodar ele, porque eu quero que ele seja salvo. Então, quando deixamos o nosso foco, tiramos das pessoas e colocamos em Deus, aí nós passamos a crer no poder da intercessão. Aí passamos a crer na oração. E muitos familiares nossos se converteram porque a tia estava lá, né, com o caderno de oração. Mas ela não simplesmente colocava a mão e orava. Porque depois que a gente se converteu, eu passei a fazer muitas orações com ela. Juro, muitas, sim, centenas de vezes. O pai até ficava bravo, né? Centenas de vezes. Mas ela pegava, nome por nome, o Pedro, Jesus. Alcança o Pedro, Jesus. Ele está lá no vício, Jesus. Ele é meu irmão, Jesus. Fulano, ciclano, beltrano. Depois nós intercedíamos pelos jovens da igreja. Nós fazíamos intercessão pelo grupo de jovens da igreja, porque era uma equipe que se formou de intercessão e de oração, que orava todos e todos os dias, juntos. Não faltava um dia. Terminava o culto, nós íamos para a oração. E lá estava ela intercedendo. E assim as pessoas foram se convertendo. Daquela oração, muitos da família se converteram. A minha tia Ana se converteu. O meu primo Israel, com a minha prima Ângela, naquela época ele não era casado com ela, mas eles são obreiros da Igreja do Evangelho Quadrangular do Vale do Sol. O meu tio eu batizei nas águas. O meu pai aceitou Jesus. E assim foi. Um após o outro, um após o outro. Mas ela podia dizer, eles não querem nada com nada. Ela podia dizer, o Toninho é bêbado. Ela podia dizer, o Pedro não sai do bar. E que adianta orar? Não vou perder meu tempo. E ela com muitas dificuldades, porque ela não tinha boa saúde. Com muitas dificuldades, ela intercedia, orava, e assim a gente aprendeu a orar e a interceder. Então, irmão, creia nisso. Eu sei, eu conheço vocês. Eu sei que alguns de vocês têm familiares que estão numa situação muito séria, muito grave. É a palavra correta. Paulo também está. E outros também estão. E o Senhor alcançou. Quantos de nós estávamos? Ninguém dava nada para nós. Queria até ver a gente distante. E como Deus mudou a nossa vida. Então nós precisamos ter essa visão de que, apesar
E fulano, ciclano, beltrano não querer nada, mas, diga assim, mas, dá um sorrisinho assim. Diga assim, a pessoa pode não querer nada, mas, dá um sorrisinho assim. Mas, diabo, acontece o seguinte, ele pode não querer nada, mas, bota o dedo para cima, eu vou orar. E a tua oração vai fazer com que Deus se mova em direção a essas pessoas. Mas é oração para valer, Deus. É guerra espiritual. É isso que eu chamo de batalha espiritual. Tá? Não é que nem muitos pregam por aí, não tem nada a ver. É você entrar em oração, clamando por alguém, buscando por alguém. Aí você já imaginou o testemunho? Já imaginou você, a alegria tua vendo aquele teu parente encardido? Eu vendo aquele meu parente encardido, chegando aqui e testemunhando, gente, eu aceitei Jesus como Salvador. Você já imaginou a alegria que vai dar? Porque isso é correto, é certo, não tem nada de errado. Eu fico alegre em orar por alguém e ver esse alguém testemunhando e servindo a Deus. Eu posso dizer, puxa, Jesus respondeu a minha oração. Eu faço parte da tua conversão, irmão. Como assim, pastor? Porque eu orei por você. A tua vitória é minha vitória, irmão. Como assim? Porque eu clamei por você. Mas a honra e a glória, evidentemente, é o Senhor. Mas nada nos impede de nos alegrarmos por isso. Muito pelo contrário. É de fazer festa. É de comemorar. E você vai fazer muita festa. E você vai comemorar muita festa. Você crê nisso? Amém. Quer? Aleluia. Glória a Deus.